de leitura, separei alguns livros aqui de várias áreas do conhecimento que eu considero que todo mundo deveria ler. São leituras que eu separei mais fáceis. Isso foi um pedido de um inscrito meu chamado João. Então, se tiver algum pedido aí de vídeo, uma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários. Vamos começar aqui com você que está perdido na vida e está precisando de um propósito de vida. Como que eu consigo meu propósito? Dar aquele gás, sabe? Você está fazendo as coisas só por fazer? Não, eu quero saber o motivo de eu estar fazendo aqui. Então vamos começar aqui pelo mais fraquinho. Ikigai. Bem livro, bem tranquilo de ler, tá? Você vai começar a ter uma visão mais oriental sobre propósito de vida. Eu recomendo. É uma leitura fácil, gostosa. Mas, como eu disse, ele é o mais fraquinho de todos aqui. Vamos começar por outros agora. Vamos lá para os outros três no caso. Esse aqui é mais filosófico. Esses 3 livros aqui são livros que você vai ler um texto, 2 páginas mais ou menos, e vai começar a refletir sobre ele. Enquanto esse daqui você lê direto, esses 3 aqui são livros filosóficos de reflexão. Primeiro, Manual de Epicteto, A Arte de Viver Bem. Você lê ele bem lentamente, não precisa ter pressa para ler, vai tranquilamente na sua vida. Esse aqui para mim dos 3 é o melhor, Sêneca, sobre a brevidade da vida, tá? Isso aqui é fantástico, você lê e vai refletindo sobre a vida. E Meditações de Marco Aurélio. Esses 3 livros são fundamentais para você pensar sobre a sua própria vida, te faz pensar mais, te faz pensar melhor. Tem muita gente que hoje só fica na internet fechado, com uma cabeça fechada. Isso aqui te faz refletir, beleza? Mas o melhor de todos, disparado para mim, em relação a propósito de vida, pensamento sobre a vida, é Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Isso aqui, velho, é pedrada atrás de pedrada. Quando você pega e vê a história que ele conta no campo de concentração, você fala, puta que o paroles. Que vida que é essa? E ele vai contando os casos de pacientes dele e você percebe que a sua vida não é tão ruim e ele também te dá justamente esse busca de sentido e desmistifica, na minha concepção, desmistifica bastante a relação de propósito que Deus te deu, tá? Esses 3 aqui, no caso, todos esses daqui, essa questão de... Esse aqui não tanto, mas esses daqui, essa questão de propósito que Deus te deu. E aí vem a minha visão sobre propósito, que não é que Deus te deu, é você quem cria o seu propósito. Você olha para a sua vida e você cria o seu propósito. Estou perdido na vida? Esses 5 aqui. Mateus, qual que você recomenda se fosse um só? Não tem nem opção. Esse aqui. É pesado. Pesado, pedrada atrás de pedrada. Muitas vezes você vai chorar, tá? Mas é isso. Vamos pro próximo? Agora vamos para uma questão mais de gestão de tempo. Tá? Uma questão de gestão, tá mais ou menos ali entre propósito de vida e gestão de tempo. Essencialismo. Você vai pegar a ideia desse livro, tá? Só ideia. Você não vai pegar tudo que ele está falando literalmente aqui, não. Você vai pegar a ideia da questão de você ter menos na sua vida. Sabe a onda que teve um tempo atrás de minimalismo? Então, foi muito impulsionado por esse livro aqui. Só que as pessoas levam para o extremo minimalismo de querer eliminar tudo na vida delas. Tudo. Não, você não precisa, na questão do minimalismo, isso é a minha visão, de eliminar tudo na sua vida, não. Você vai tirar o que é excesso, você vai eliminar coisas, e principalmente, não necessariamente coisas só, mas vai eliminar da sua vida comportamentos que são desnecessários. Você vai precisar fazer, mas você vai buscar eliminar. Eu dou exemplo, por exemplo, eu comprei um robô que varre e aspira, robô aspirador de pó. Por quê? Porque é um comportamento que vai gastar um tempo que é desnecessário para mim. Eu transferi esse comportamento para um robô que varre, que aspira pó e passa pano na minha casa. É isso. Eu quero comprar uma máquina de lavar louça. Por quê? Porque eu não quero lavar a louça mais. Então, assim, na minha concepção, isso aqui vai muito mais para comportamentos do que para objetos. As pessoas vão muito para os objetos. Não, ter uma casa mais clean, mais simples, não lotada de coisa. Legal.
bacana, facilita na limpeza. Essa é a minha única visão, facilita na limpeza. Mas a ideia central desse livro aqui, para mim, essencialismo, é justamente você eliminar comportamentos desnecessários na sua vida. Isso aqui. Então, assim, leia isso aqui para questão de propósito de vida e tem questão de gestão de tempo. Vamos para o próximo? Isso aqui é um brasileiro, Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Isso aqui me fez gerenciar meu tempo muito melhor. Só que, ao ler esse livro, eu percebi que ele tem um método muito rígido, entre aspas, apesar de não ser tão rígido quanto as pessoas falam, mas ele tem um método muito rígido. E aí, o que eu sempre falo em toda leitura de livro é você pegar a ideia e adaptar na sua vida. Tem muita gente que lê e quer adaptar, quer colocar literalmente o conteúdo do livro na vida dela. Só que a sua vida é diferente da vida do autor. A minha vida é diferente da vida do Christian Barbosa. Então, para ele, o método dele funciona perfeitamente para a vida dele. Só que aí eu tive que adaptar isso aqui. Eu deixei para a minha vida mais simples. Porque eu preciso de coisas mais simples, senão eu não faço. Eu não posso, igual ele fala aqui, numa questão, dá um exemplo aqui, de gestão de tempo ao longo do ano. Ele fala sobre separar as férias primeiro, depois separar o mês, ano e tal. Eu não gosto disso porque para mim é muito detalhe. É muita coisa grande. Eu prefiro simplesmente pensar o que eu tenho que fazer e separar o meu tempo em cima daquilo com blocos. E aí vem uma ideia dele de blocos. Blocos bem simples. Porque eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso detalhar aquele bloco. Eu não preciso sentar e colocar num bloco. Eu vou estudar, aí colocar, abrir um bloco de falar assim, vou estudar matemática, vou estudar português, vou estudar mente, vou estudar não sei o quê. Não, eu tenho que estudar. Eu sei o que eu tenho que estudar e pronto. Eu não preciso ficar detalhando demais aquilo ali na minha vida, tá? Agora, se você precisa, beleza. Gestão de tempo, isso aqui é bom. Agora, pedrada também, é isso aqui. E aí tem um aspecto que, em relação a esse livro, muita gente pode olhar e falar assim, esse livro é um livro fraco, entre aspas, eu explico, tá? Por que as pessoas podem ver esse livro como um livro fraco em si? Porque a técnica por trás desse livro não é tão grande assim. Mas o que eu considero nele absurdo, que me fez mudar completamente toda a visão da minha vida? Quando eu li esse livro, eu estava naquela onda de muita gente, que muita gente tem, e aí vem estudo que mostra que apenas 8% das pessoas elas conseguem realizar os seus sonhos, as suas promessas de final de ano. Esse livro me deu a luz para isso. Geralmente, quando você está no começo do ano, você faz aquelas promessas que você faz, vou fazer 5, 10 coisas no ano, só que não tem tempo. E aí ele vem com essa ideia, a única coisa. Você vai focar em uma única coisa na sua vida. Mas você pensa, mas só uma coisa só? Não, você vai ter as ramificações daquelas coisas que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo principal. Então, ele tirou completamente a visão de eu tenho que fazer muita coisa na minha vida. Hoje eu não faço muita coisa na minha vida e a minha vida é tranquila. A minha vida é de boa. Eu não tenho que fazer milhões de coisas. Eu não tenho uma vida atarefada, eu não tenho um dia estressante que pula de um lugar, vai para o outro, pula de lugar, vai para o outro, pula de lugar, vai para o outro, por conta disso aqui. Então, se você quer ter uma vida mais boa, uma vida mais tranquila, lê esse livro. Dá uma chancezinha para esse livro, para você pegar a ideia dele. E o começo dele já vem assim, vou até ler uma coisa bem simples que começa aqui. Frasezinha que vem simples. Ele não é de frasezinha não, tá? Ele é... Mas a frasezinha simples aqui, ó. Se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos dois. Então assim, se você tem 2 sonhos ao mesmo tempo e corre atrás dos seus 2 sonhos ao mesmo tempo, muito provavelmente você não vai realizar nenhum dos dois. O ideal, então, é você ter um. Essa é a ideia. Você tem um sonho, realizou o sonho, agora você vai atrás do outro coelho. Agora você vai atrás do outro sonho. Você não vai ficar pulando de galho em galho. Você não vai querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque você tem um tempo limitado, uma energia limitada, e não gaste o tempo com isso. Beleza? Agora, 2 livros que eu recomendo demais, pedrada demais esses 2 livros aqui.
para vivência em sociedade, principalmente para você que se cobra demais, que não consegue perceber o mundo assim, que na verdade que você persegue muito, que te cobra muito. Primeiro, Coragem de Não Agradar. Isso aqui é um livro que conta a história, como se fosse chama aqui, ó, Filósofo e Jovem. Filósofo e Jovem. É como se fosse uma discussão entre o filósofo e o jovem. E aí você vai começando a ter uma visão de mundo diferente. Que o mundo não te importa, pouco importa o que as pessoas pensam. Isso tudo é uma reflexão que vai vindo através desse livro aqui. Então, leia isso daqui se você estiver preocupado demais com a opinião do outro. Somado a ele, um livro que também é incrível, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Os dois juntos, os dois se completam. Não tem, na minha concepção, um melhor que o outro em relação a isso, não. Coragem de ser imperfeito. Você aceitar que você é vulnerável, que você não é perfeito. Você aceitar que as coisas não vão acontecer como você quer, que as coisas vão dar errado na sua vida. Isso é normal e que você não precisa se desesperar por isso. Isso aqui é muito bom, beleza? Vamos agora para uma questão mais mental. Mindset. Mindset de Carol Dweck. Eu sei, esse termo aqui ficou ficou muito sujo pelos coaches. Muda o mindset, como se fosse a palavra mágica, né? Só que o que Carol Dweck, ela é PhD, tá? No que ela conta aqui, no que ela fala, então ela tem propriedade sobre o que ela está contando nesse livro aqui, sobre a diferença de dois mindsets, o de crescimento e o mindset fixo. O mindset fixo é aquele que você tem, nasceu com ele, entre aspas, né? Foi colocado em você desde criança e você aceita como é. É como assim, a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Então a pessoa com esse mindset fixo, ela acredita que ela não tem como mudar. É aquela pessoa que colocou na cabeça que ela é burra e não vai conseguir ficar inteligente. Então, ela vai eternamente continuar fazendo coisas que ela considera de pessoas burras. Ela não vai estudar, ela não vai buscar uma profissão melhor, uma qualificação melhor, porque ela acredita que ela não tem condição de fazê-lo. Isso é o mindset fixo. E aí vem o mindset de crescimento. É aquela pessoa que sabe que através do esforço, da dedicação, do lutar, ela consegue melhorar de vida, mesmo sendo difícil. Então, assim, vale a pena ler. Ela conta todos os detalhes, desde criança, adolescente, adulto. É muito bom esse livro. Agora, esse livro aqui é muito pedrado e muito pesado. Muito pesado. Cheio de termos técnicos. É uma leitura difícil para quem não tem hábito de leitura. Eu recomendo, sim, bastante. É um livro caro. Não sei se hoje continua caro. Quando eu comprei, estava quase 100 conto. Quando eu comprei esse livro aqui. Mas é um livro muito bom que mostra as duas formas de pensar do cérebro, né? O rápido e o devagar seria basicamente a emoção e a razão. Por que você faz as coisas no impulso? É o rápido. É o seu cérebro pegando atalhos, o seu cérebro pegando os vieses que tem para você tomar decisões. Mas aí tem o devagar, que é a razão, que você pensa, pô, se eu for isso aí, pode me fuder lá. É um exemplo que eu dou em relação à compra de carro. Geralmente, compra de carro é uma questão rápida, emocional, não é devagar, é rápido. E aí vem uma questão de viés, né? Você vai para comprar o seu carro e você pesquisa. Pesquisa é devagar, é racional, é bem lento ali. Você pesquisa quilômetros por hora, você pesquisa quantos quilômetros passa por litro, você pesquisa a questão de peças, a questão de viabilidade até mesmo de revenda do carro, então você pesquisa tudo, aí você percebe que o carro A ele é melhor racionalmente do que o carro B. Só que você vai conversar com um amigo seu e o seu amigo fala que ele tem o carro B, que é o pior. E ele começa a falar bem do carro B, é o carro dele. Aí você acaba comprando o carro B. Mas, Matheus, a pessoa fez uma análise e viu que o carro A é melhor. Sim, mas a decisão rápida fez ele comprar o carro B. Ou seja, a sua emoção, na maioria das vezes, supera a razão.
por mais pesquisa, por mais provas que você tenha, que um lado seja melhor que o outro, você ainda assim vai para um outro lado, mesmo que só porque a sua emoção mandou você ir. Você nega dados, você nega a racionalidade. Hoje a gente vê isso muito, por exemplo, na política, né? A gente vem com dados, a pessoa fala coisas de emoção. Porque o ser humano é assim. O ser humano ele é muito mais um pensamento rápido que devagar. Então ler isso aqui é muito bom, é pedrada pra caramba e é difícil, tá? E agora, 3 recomendações de honra. Isso aqui eu comprei, eu paguei, acho que foi 10 conto, 15 conto nesse livro. O Poder Extraordinário do Pensamento Negativo. Eu nunca vi ninguém recomendando esse livro. Eu comprei pelo título, não dava nada por esse livro, não só pelo título. Eu falava assim, vou comprar. E o que esse título em si, o que esse livro fala? Ele é de um técnico de basquete e ele mostra como que o fato dele pensar que as coisas vão dar errada, como que ele consegue contornar. E aí hoje em dia, quando você vê um texto desse e você vê um tanto de gente idiota com pensamento positivo tóxico, que fala que você não pode ter pensamento negativo, que você tem que pensar só no bom, que dá merda na sua vida e fala, não, mas olha o lado positivo, poderia ser pior, você acabou de perder sua mãe, aí a pessoa fala, não, mas você poderia ter perdido seu pai também, vai pra puta que te pariu, na boa, vai a merda. Então assim, isso aqui é paulada para esses otários que pensam só em pensamento positivo, tá? Pensa negativo, mas não de um jeito idiota, de seu pensamento negativo te contaminar para você ficar triste, deprimido e ficar só debaixo da coberta. Não, é um pensamento negativo que você vai ter como ser humano saudável, você tem pensamento positivo e negativo. Só que os pensamentos negativos, você vai tentar analisá-los e perceber como que você consegue contornar ele para evitar que aquela merda aconteça. Muitas vezes nós nos movemos por conta de pensamento negativo. Você quer ser pobre? Você quer morar na rua? Dá um exemplo. Você quer morar na rua? Você não quer morar na rua. Então você vai trabalhar porque você tem medo de morar na rua. Pensamento negativo. Ou você pode trabalhar porque você quer comprar um carro. Pensamento positivo. Dos dois lados, os dois lados são bons, os dois lados se movimentam. O pensamento tóxico extremo, ele te deixa retardado. O pensamento negativo extremo te deixa retardado também. Os dois lados podem te prejudicar, mas se você usar os dois lados bem, ele te ajuda. Então assim, menção de honra, dá uma chancezinha, não sei se você vai conseguir achar, porque nem best-seller, nem porcaria nenhuma esse livro foi. Nunca vi ninguém recomendando esse livro no Brasil. E agora, livros literários, eu peguei 2 aqui, que para mim são os melhores até hoje que eu li. Lógico, tem vários, outros são fantásticos ali. Eu tenho Don Quixote, que é um clássico, que é do caralho, Don Quixote. Mas, livro de pensamento, clássico. Alice. Eita, eu peguei Através do Espelho. Não é Através do Espelho, não. Ups. Aqui. Opa. Alice no País das Maravilhas. Por que não Através do Espelho, Matheus? Que é a continuação, tá? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Esse aqui é muito mais filosófico. Esse aqui é muito mais leve de ler, muito mais gostoso de ler. Esse aqui, eu acho, sinceramente, desnecessário de ter tido. Bom, gosto é gosto. Tem gente que prefere esse, mas eu não gosto tanto. Agora, esse aqui, pensamento filosófico do caralho. Você lê e tem certas frases que acontecem de desenvolvimento do personagem da Alice aqui, que você fala, puta que pariu. Tem muita frase aqui desse livro que fala lá do gato, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas só que tem um pensamento que, para mim, é muito maior. Quando ela está conversando com a largata. Do gato lá é gato. Mas quando ela conversa com a largata, e a largata pergunta quem é você para Alice, e ela fala, eu já não sei quem eu sou. Eu já fui pequena, eu já fui grande. E aí você começa na existencialismo ali, você fala, puta que pariu, quem que sou eu? E efetivamente, você já foi criança, já foi adolescente, você já viveu coisas, você já percebeu coisas que eram muito
histórias próprias suas, que você começa a realmente refletir quem é você. Para mim, esse é o pensamento mais foda desse livro, não o quem está perdido, qualquer caminho serve. Para mim é o quem é você. E aqui, ó, nesse livro aqui, tem isso, muito bom. E é esse último livro aqui, que foi um colega meu que me arranjou, ou eu acabei ficando com ele, né? O Caminho do Guerreiro Pacífico. Tem até um livro, um filme sobre esse livro aqui. Eu não lembro o nome do filme, mas só que isso aqui me fez pensar sobre o mundo de uma maneira que eu não pensava antes. Como tudo está conectado, não existe só individualidade, como as pessoas hoje vivem, pensando nela como se você fosse fora do mundo. Não, você está conectado com o mundo, e isso aqui é pesado, tá? É pedrada. E tem duas cenas que são interessantes nesse livro, que é, primeiro, quando ele sobe numa montanha sozinho lá e tá viajando nas ideias dele, e ele percebe que o mundo está conectado. Que quando ele morrer, as moléculas do corpo dele vai entrar na terra, e aí essas moléculas vão fazer parte de uma planta, que depois vão fazer parte de uma ave, e ele começa a se ver na ave. É um negócio assim que você fala, puta que pariu, é uma outra visão de mundo que você começa a ter, que você fala, é muito foda. Mas tem uma outra cena que é do caralho também, que tá subindo com um cara, que é o técnico dele, o faxineiro que tá ajudando ele a melhorar depois de um acidente. E ele fala assim, não, vamos subir ali na montanha, tem um negócio pra você lá no topo da montanha. Aí fala, mas o que tem lá? Não, vamos lá. Mas o que tem lá? Eu quero saber o que tem lá. Ele acaba indo e vai perguntando. E é um negócio chato, é aquela criança no carro que pergunta, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E ele lá, enchendo o saco do cara, e ele fala, não, vou chegar lá. E quando chega no topo da montanha, tá aqui, ó, é uma pedra. Ele fica puto. Você me fez subir aqui na montanha pra ver uma pedra? Caramba, e pai fica puto. Aí ele fala, o pensamento é, você tem que curtir o caminho. Não importa o que vai estar lá em cima da montanha, se vai ser uma pedra, uma vista bonita, uma mina de ouro, o importante é o caminho que você faz até aquela recompensa final. E ele só foi, e aí olha como que é interessante, ele só foi na montanha porque ele tinha a expectativa de ter uma recompensa. Ele não estava curtindo o caminho, ele tinha expectativa. E eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você só faz alguma coisa porque tem uma recompensa lá no final? E aí você deixa de viver a maior parte da sua vida, que é o caminho, curtir o caminho até chegar à parte final, só porque você quer ter a parte final. Isso aqui é um conhecimento que apareceu nesse livro aqui. Beleza? Esses são livros de dicas aqui que eu recomendo. Posso fazer mais vídeos sobre isso, posso fazer vídeos que eu já li, não recomendo você gastar seu rico dinheirinho, nem baixar em PDF, que são livros que, puta que pariu, não sei nem para que cortaram a árvore. Mas é isso, meus queridos. É isso que eu recomendo, muito obrigado, até a próxima. Veja o próximo vídeo que está aparecendo aqui, que eu falo sobre procrastinação de um jeito que mudou a minha vida, tá? Aliás, eu tenho alguns livros de procrastinação, se você quiser, eu também dou dicas sobre livros de procrastinação que vale. Muito obrigado e até a próxima.